Olá, alunos da segunda série do ensino médio, sejam todos bem-vindos ao aprofundamento Corpo, Saúde e Linguagens. Você está no componente Oficina de Produção Textual, Textos de Divulgação Científica. Eu sou a professora Tayana e estarei com vocês hoje na semana C, em uma aula de retomada. E hoje eu trouxe aí uma novidade para vocês, alguém que sempre compartilha com a gente aqui nas nossas aulas. É um grande prazer ter ele com a gente hoje, professor Mauro Marcel. Olá, professora Tayana, tudo bem com você? Olá, queridíssimos estudantes. Estou aqui animado. Professora Tayana, se anima, olha só. Você pode estar vendo essa aula em qualquer época da tua vida, em qualquer período da história da humanidade. Porém, hoje é uma segunda-feira. Então, aqui estamos projetando essa aula para o universo e devemos estar animados. Nossa. Animado sim. Estamos animados sim. Vamos lá. Porque é o final do terceiro bimestre, né? Sim, olha, semana de estudos intensivos, né? Final do terceiro bimestre, estamos nos conectando, se organizando tudo para poder projetar um novo momento, né? No novo ensino médio. Exatamente. Então, é um momento aí de reflexão, de retomada, né, de autoavaliação. Essa aula e a próxima, tá bom? Eu vou fazer a minha descrição audiovisual, porque eu estou com a Natália aqui traduzindo aí em Libras para vocês. Então, nós estamos sentados, né, aqui atrás de uma bancada preta e eu estou, como sempre, no laboratório. Tenho 1,63 m, estou com vestido vinho, uma bota preta, uma jaqueta de couro por cima preta, sou branca, meu cabelo está solto, é castanho e o meu sinal é esse daqui. Estou atrás da mesma bancada que a professora, estou com um tênis All-Star verde, uma calça, fala que é preta, mas acho que é azul, uma camisa vinho, uso barba, tá bem caparadinha dessa vez, cabelo bem curtinho, castanho, a barba um pouquinho grisalha, uso óculos e é isso, deixa eu ver, por aí. Por aí. E meu sinal, meu dedo entrando nas entradinhas aqui, ó, da minha calvície que está chegando, tá certo? Certo. Então, a gente tem um pouquinho da transcrição para vocês entenderem, para todos terem acesso a essa aula. E voltando, né, gente, a aula de hoje é uma retomada. Então, qual é o intuito dessa aula? Para você que perdeu algumas aulas, para você que não conseguiu acompanhar, que ficou com muita dificuldade, e para você que quer retomar, mesmo que tenha visto, que não tenha dificuldade, mas quer retomar. Então, sejam todos bem-vindos a essa semana. Então, é uma aula diferenciada. Vocês vão perceber também que os slides são de aulas que já foram dadas, porque essa é a orientação da SEDUC, que a gente pegue aulas aí que a gente já trabalhou com vocês e repasse, retome. Essa é a intenção da aula de hoje. E a aula de hoje, como é o nome da aula de hoje, professor? A aula de hoje, a ciência na contemporaneidade. Professora Tayana Souza, Corpo, Saúde e Linguagens, Tecnologia e Qualidade de Vida. Então, nós estamos aí nessa aula que já foi dada, mas a gente vai retomar... Eu não estava aqui. Exatamente. Então, você não estava aqui, é uma aula inédita. Essa aula é para você. Para mim, ela é inédita. Exatamente. Então, para quem faltou, ou para quem estava com o professor Mauro, que falou assim, minha aula é inédita, a gente vai... A aula de hoje, eu não vou retomar as habilidades, porque toda aula eu falo, né, que é para trabalhar com texto científico, para se posicionar, para entender o papel social da ciência. Importante. Então, eles já sabem qual é o caminho. Então, nós vamos direto ao objetivo da aula. Professor Mauro, pode ler para a gente? Com prazer. Objetivo da nossa aula de hoje. Refletir sobre as expectativas vinculadas ao componente curricular oficina de produção textual. Textos de divulgação científica e sua relação com o gênero ficção científica. Vamos falar de ficção científica? Sim, vamos falar. Por isso que eu te chamei, né, professor Mauro? Vamos falar de ficção científica um pouquinho hoje, para que vocês retomem esses conhecimentos. Então, é o que eu disse para eles, professor certo. Mauro. Eles escolheram esse aprofundamento, Corpo, Saúde e Linguagens, né? E eles tinham uma expectativa. Alguma expectativa. Então, a gente vai refletir sobre isso. Atendeu às suas expectativas? Né? Era isso que você queria? É bom, você está retomando. É legal que você está retomando as aulas, né? Mas é bacana porque já passou-se metade do componente, né? Então já dá para ter uma noção de que se está legal, se não está legal, a quantas anda, né? O que eles esperavam e o que está sendo apresentado. E eles sabem também que pode trocar, né? Por exemplo, não precisa ser agora, mas o ano que vem. No meio pode? Não, no meio o não ano pode. Que vem pode. O ano que vem. Eu tô falando
falando, então eles já vão avaliando e vendo. Que susto! Não é agora. É o ano que vem. Explica pra eles, o ano que vem eles podem trocar. Aí fala assim, mas se eu trocar para outro aprofundamento, eu perco? Não, porque as habilidades são as mesmas. Então, apesar de o caminho ser diferente, a habilidade é a mesma em todos os aprofundamentos. A gente está brincando, mas é verdade. Não a habilidade da aula, né? O eixo estruturante. Sim. Na verdade, você vai desenvolver as mesmas habilidades Isso. com outros eixos estruturantes. Por isso a professora fala que é a mesma habilidade. Por exemplo, aqui você está falando de saúde, está falando de ciência. Em outro componente, pesquisa científica. Em outro aprofundamento, você vai estar falando, sei lá, de cultura. Em outro, vai estar falando de um outro, sei lá, Mas RPG. olha, ambos trabalham a argumentação, por exemplo. Exato. Que é uma habilidade que está lá na formação geral básica. Então, é trabalhar a argumentação aqui na ciência, com filmes. Isso. E assim por diante. Você não vai estar deixando de aprender, isso que é importante. Então a pergunta para eles era o que eu espero desse componente. Agora a gente muda nessa pergunta. Atendeu a sua expectativa? Você está aprendendo? Está valendo a pena? Faz sentido para você esse caminho que a gente seguiu? Uma pergunta que eles me fizeram logo nas primeiras aulas, porque eu comecei a falar de texto de divulgação científica. E texto só falava isso, né? Certo. E falo até hoje a mesma coisa. E eles perguntaram assim, onde eu acho esses textos? E aí em algumas aulas eu fui trazendo sites, eu fui trazendo revistas, fui trazendo podcasts. Você, professor Mauro, gosta de texto de divulgação científica? Tem algum queridinho aí? Eu acho tem bem bacana. acesso? O que você acha? Eu achei bacana porque a gente, né, na nossa área, é legal você falar de ciência e estar conversando com outros professores de outras áreas, né, que não a nossa, mas a gente, quando a gente pensa em ciência, a gente já pensa num cara com um jaco branco, né, mexendo com esse tipo de coisa que tem aqui atrás, né, aqui desse lado. Ali tem, né, atrás, até ali na tem, tela. Ali, na tela tem. Isso, já pensa nesse tipo de coisa aí, nesse jaco e tal. O cara estudando com um monte de... Eu não sei nem o nome desse... Isso, tubo de ensaio, isso aí, tem tubo de ensaio. Isso que eu trouxe uma hora aqui. A gente já pensa nisso, só que na verdade nós somos cientistas também, mas nas linguagens, né, nas linguagens. Então quando você fala para mim, puxa vida, quais os teóricos, né, que a gente gosta, né, a literatura, que eu gosto pra caramba, né, e dentro da literatura você tem divulgadores científicos, pessoas que discutem o texto literário, e aí é bacana, porque você, puxa vida, como é que você vai estudar ciência, sendo que está estudando, sei lá, um Machado de Assis, está estudando, sei lá, a gramática, existe ciência na gramática, na linguística. O estudo das linguagens, né? Das línguas, do desenvolvimento dessas exatamente. Línguas, como uma língua se transforma em outra, por exemplo, o latim chegou até o português. Exato, as ciências humanas, né? História, sociologia, né? Então é importante a gente estar ligado a isso e buscar aqueles caras que, perdão, que a gente chama de os divulgadores científicos, as pessoas que escrevem de maneira mais fácil, mas nem por isso escrevem de maneira errada. Exatamente. Então, o professor Mauro resumiu bastante o que eu queria falar com vocês aqui. Eu só vou retomar lá na tela, né? Que ele falou aqui, como que eu vou ter acesso à ciência com uma linguagem mais simplificada, não foi isso? Exatamente. Tinha uma revista que eu gostava bastante, não sei se ela ainda tem, nossa, perdão, que chamava-se Letra e Arte. Falava bastante sobre literatura, é bem bacana. Entre livros também, é bem legal. Entre livros? Então, gente, Nossa. há revistas mesmo, eu até falei pra eles, segue aí, super interessante, segue o Galileu, segue algumas revistas, alguns sites, alguns podcasts, que vocês tenham acesso, né, a esse tipo de conhecimento, porque te dá um suporte maior. Só que não existe uma única forma quando o professor Mauro fala em um texto que seja mais próximo a gente, ele está falando do texto de divulgação científica. Então, vou pedir para colocar na tela de novo. Opa. Esse texto, o que ele faz? Ele aproxima, no caso, os estudantes, a comunidade da ciência. Ele pode ser oral, ele pode ser escrito, ele pode ser multissemiótico. Então, eu tenho um texto, tenho um vídeo, tenho uma imagem. Tudo. Então, eu coloquei ali embaixo, né, orais, multissemióticos e escritos, para que vocês tenham essa noção de que o texto de divulgação científica ele pode aparecer de várias formas. Tem um cara que eu acho bem legal, é o Carl Sagan. Ele tem uma série dos anos 70, anos 80, chamada Cosmos, em que ele explica todo o universo a partir de uma série de TV, que é um texto famosíssimo de divulgação científica, é um vídeo, na verdade, né? Tem de vídeo também hoje como texto, né? E tem o Neil deGrasse Tyson, que está fazendo isso hoje e está refazendo o Cosmos, né? Que é um vídeo legal. Mas as revistas que você
traz pra gente, sei lá, Galileu, super interessante, que são divulgação científica de alguma forma, né? Sim. Que aproxima. É verdade que a gente traz para o início do que é o debate, mas não se resume àquilo. Facilita com infográficos, com imagens, com propostas, com perguntas provocadoras, né? Isso é bem bacana. E os sites, nossa, gente, eu tenho que falar, professora, com licença, eu tenho que falar. Pode falar. É porque assim, quando a gente entrou na universidade, a gente só tinha uma forma de se aproximar da ciência, ou através dessas revistas, que custavam muito caro para a gente pagava mensalidade e não tinha acesso, ou através do texto científico mesmo, né? Lá através do artigo que você acha lá no Google complicado. Acadêmico, E é uma leitura complexa para a gente, imagina para quem está se iniciando, né? É verdade. Então, ter acesso a textos mais facilitados que possibilitem essa entrada no mundo acadêmico é muito importante. Inclusive, eu passei para eles, né, mostrei, olha, quando você for ler um texto de divulgação científica, você precisa ter tais e tais informações. Qual o objeto que foi pesquisado, né, os dados do que foi pesquisado, quem pesquisou. Então, eu dei para eles ali uma sequência que eles poderiam observar, então, para tirar essas informações do texto de divulgação científica que já foi retirado do artigo científico. A fonte é um artigo científico. Eu ia falar sobre isso, porque às vezes a gente está lendo aquele artigo que é facilitado, artigo de divulgação científica, que está numa linguagem tranquila para a gente, para ser facilitado. Sim. E a gente não se importa com as referências. E às vezes a gente cai, entre aspas, em fake news, né? Sim, eu falei tudo isso com num eles. artigo científico que está, um texto de divulgação científica que está mal feito, mal organizado, mal preparado. E a gente acaba se informando mal. No mínimo com informações ultrapassadas. Ou então com informações dolosamente mal colocadas ali. Colocadas para poder nos levar para o erro. Isso. Então é importante, mesmo nesses textos que são facilitados para nós, a gente se atentar para as referências. E sempre tem. Nos textos bons sempre tem. Exatamente. Então, o que o professor Mauro falou agora é você ter essa habilidade, né, na hora. Então, todos os aprofundamentos, todos, vou pedir para colocar lá na tela, eles buscam formar leitores e escritores, né? Formar esses leitores. De que forma? Proficientes e críticos em divulgação científica. Só que agora, o gênero textual que a gente vai trabalhar aqui é divulgação científica. Só que você precisa ser proficiente e crítico. Então, como o professor Mauro falou, entender de onde vem aquele texto, quais as informações, se são coerentes, competentes na curadoria de informações confiáveis, então de fontes confiáveis. Então, onde você vai buscar esse texto? Em qualquer lugar? A gente tem aí revistas, sites específicos, ou você vai receber um texto lá no enfim, e sair repassando e compartilhando com todo mundo. Para ser um pesquisador mais assertivo e qualificado na democratização da ciência e melhoria da qualidade de vida dessa comunidade. Olha que bacana. Certo? Tanto tem essa informação em todos os aprofundamentos, em outros, que eu dei aula sobre isso num outro componente, em outro aprofundamento, em que eu expliquei uma coisa para os estudantes que é uma coisa muito simples, chamada leitura lateral. Leitura lateral é assim, quando você entra num site, e aí vamos supor que você entrou num site chamado X. E aí você clica no link que está no site X e abre uma outra aba do site X. Aí você começa a se aprofundar e fica durante 3, 4 horas navegando no site X e você se aprofunda muito sobre o assunto e sai, nossa, eu estou bem informado. Isso na leitura lateral. Leitura lateral é uma leitura adequada. Quando, por exemplo, o que a professora falou agora para vocês vão fazer o quê? Tem lá o site X, abre o site Y do lado, que é um site que ele vai abrir outras abas, ele vai abrir outras coisas, mas assim, é uma informação que às vezes se contrapõe ou às vezes corroboram. Comparar informações. Exatamente. Aí abre o site A, B, C, D, e aí você vai comparando uma informação com outra. E isso é fazer essa curadoria adequada. Porque não é porque está escrito que é ciência. Aí envolve a sua inteligência, a sua perspicácia. Aí você foge de fake news, informação errada, sei lá, falar que vacina, já sabe o que eu tô falando, né? E outra coisa, né? A gente fala que ter acesso à ciência, então todos terem acesso à ciência através do texto de divulgação científica e pensar sempre que a ciência, ela precisa contribuir para a melhora da nossa qualidade de vida. Se a gente tem a ciência que não contribui para isso, ela não cumpre o seu papel. Exatamente. Né? É o que eu falei para eles de um estudo que teve na Universidade do Texas, você já falou comigo sobre isso em uma aula, que, por exemplo, a mulher perfeita tem que ter tanto de cintura, tanto de quadril. Então, uma universidade que se senta para estudar e trazer um tipo de
informação dessa traz qualidade de vida? Então, né? A cintura ter exatamente 60 centímetros de cintura. Isso traz qualidade de vida? Eu saber dessa informação? Então, mas aí a gente pergunta da relevância das coisas, né? A gente vai, por exemplo, igual teve uma outra aula, tá vendo? O debate é o mesmo. Vamos trazer para em outra aula, eu estava falando, olha, o que é notícia? Notícia, ela tem que ter uma função social e essa função social tem que ser relevante. Então, olha só, o texto científico, a ciência tem que ter uma função social e essa função social tem que ser relevante. Assim como a notícia tem que ter uma função social e essa função social tem que ser relevante. Se você está vendo ciência que não colabora, notícia que não colabora, então você está em... Mas você precisa ter um olhar crítico para conseguir perceber isso, senão você é levado... Ai, não, é ciência que está falando, foi um estudo, então tá tudo certo. Porque a gente também fala desse mito da ciência, né? Ah, a ciência é um Deus que não pode ser tocado. Não. Não, isso aí não. A ciência tem que ser questionada, tem que ser rebatida, refutada. Eles estão aprendendo. É o método científico, exatamente, método científico, né? Ela não, é em si, ela não termina em si mesma. Então tem uma coisa que geralmente os jornalistas gostam de colocar, né? Afirmam cientistas. Um estudo indica. Que estudo é esse? Então, procura a fonte, as referências. Estudos indicam que mulheres, de tal forma, são mais felizes. Sim. De onde é? Quem e essa escreveu? coisa do são mais felizes é bem complicado, né? É, porque felicidade, nossa, é subjetiva. Joga no ar e a pessoa, nossa, é mesmo, né? Se eu fizer isso, eu serei mais feliz. Eu falei brincando, mas eu vi uma de verdade uma vez, falando assim, olha, não sei que estudo comprova que os brasileiros são as pessoas mais felizes do mundo. Que estudo do quê? De onde é esse estudo? Como foi feito? De que maneira? Quem pesquisou? Com quem pesquisou? Perguntaram para você, para mim? Então é por aí. É por aí, né, gente? Polêmico hoje, não? Gostei. Vim para isso. Pra gente polemizar. Então, fazendo um link, né, com a ciência e essa aproximação de vocês com a ciência, a gente falou um pouquinho do gênero ficção científica e eu quero retomar isso. Então, lá na primeira série do ensino médio, eles viram o uso da tecnologia no mundo contemporâneo. Então, eles tiveram acesso no currículo em ação da primeira série do ensino médio e a gente retoma. E aqui, professor Mauro, eu coloquei alguns livros assim, legal. né? O Frankenstein, Prometeu Roboderno, 1984 e 20 Mil Léguas Submarinas. Qual o seu preferido desses três? Desses três aí, o 1984. Mas o Frankenstein é muito bom também. Né? Muito bom também. E o 20 Mil Léguas Submarinas, ele explica tanta coisa ali na hora que você vê, ele vai com a composição, né, do submarino. E é legal que o 20 Mil Léguas Submarinas é um livro que era ficção científica e hoje não tanto, porque quando ele escreveu sobre o submarino, não havia submarinos. Sim. Era tão distante quanto você viajar para outra dimensão. Os submarinos, na verdade, que estavam ainda em desenvolvimento, eles eram conectados com cabos, né, na Terra. Então, eles não eram submarinos, porque eles não conseguiam andar sozinhos na água. E esse daí já andava sozinho. Então, era algo fora... Claro. Nossa, nunca vai acontecer. E legal você falar isso, porque essas 20 mil léguas não são de profundidade, são de distância. Então ele não está 20 mil léguas para o fundo, 20 mil léguas que ele navegou, ou seja, distante desse cabo que você está falando aí. Isso, e ele era visto como um monstro que tinha que ser destruído, porque não tinha cabimento ter um bicho daquele dentro da água, naquela época. Exato. Né? Era essa você sabe o nome do trazia. capitão desse navio? Capitão Nemo. Ele tirou isso aí Capitão Nemo, né? Que é o Procurando Nemo, que ele estava perdido, tal, aquela coisa toda. Bem gostei bacana. Da referência, porque você acredita que eu sei que é Nemo, mas eu não fiz a conexão. É o Nemo, então, a gente está aqui para isso. Tinha que ser. E a gente tem também o Frankenstein, né? O Prometeu Moderno, que aí a gente vai falar sobre eugenia. Até falei de uma aula que nós vamos falar sobre isso. Então, foi um ser montado, né, professor Mauro? É a relação da criatura e o criador. Então, o cara cria aquele ser todo conectado lá, pedaço de um, cabeça de outro. A responsabilidade que a gente tem que ter com a ciência, né? Porque até onde a gente pode avançar. Porque imagina que você pegou vários pedaços de corpo de várias pessoas diferentes, você montou e criou vida a partir daquilo. Peraí, se foi a vida de várias pessoas ali conectadas criando uma vida diferente, essa vida diferente, qual é a sua responsabilidade em relação àquilo? Em suma, qual é a nossa responsabilidade em relação aos nossos avanços tecnológicos? Às vezes a internet é o nosso Frankenstein, às vezes, sei lá, a eugenia, não sei. Então a gente tem que pensar sobre isso. Então, é pensar na capacidade que a ciência tem para trazer uma qualidade de vida
ou não. Quando não é bem usado. Perseguir até a morte. É como o Frankenstein, né, que acabou perseguindo até a morte. Gente, esse foi um pouquinho da aula de hoje. Quero agradecer muito, Mauro Marcel, porque deu aí uma outra visão. Tayana, divertidíssimo falar com você. Eu queria falar mais sobre esses livros. A gente vai ter interação? Vai ter 10 minutos de interação e a gente vai falar sobre filme, sobre livro, tá? Então, gente, foi um prazer estar com vocês. Amanhã a gente volta com a Semana C, então retomando as aulas e daqui a pouco a gente volta aí 10 minutos. Não saiam, o pessoal que tá aqui no aplicativo, que eu já tô vendo a galera. Beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Falou!